Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Milionário humilha e expulsa a noiva do filho por ela ser mendiga. Nova York, Upper East Side, uma noite de inverno. A vasta mansão Sterling, iluminada por lustres cintilantes, ecoa com risos sussurrados e conversas sofisticadas. No salão principal, Richard Sterling, um bilionário respeitado porém autoritário, recebe os convidados para o jantar e apresenta a nova noiva de seu filho, Emily Carter. Emily, vestida com um vestido discreto porém elegante, aperta timidamente a bolsa contra o peito. Ela cresceu na pobreza, perdeu os pais ainda jovem e sobreviveu mendigando nas ruas de Manhattan. Jamais imaginou que um dia se encontraria diante de uma multidão como aquela. Ela sorri timidamente para Nathan Sterling, seu noivo, que tenta tranquilizá-la. Tudo corre bem até que Richard, curioso sobre o passado dela, inicia uma conversa. Emily hesita, corando, e então confessa a verdade. Ela cresceu na pobreza e trabalhou como mendiga para sobreviver. Um silêncio se instala na sala. Os olhos de Richard se enchem de raiva. Como? Como você pode pensar que uma garota que implora seja digna do meu filho? Exclamou ele, com a voz ecoando pelo quarto. Ele se levantou de repente, derrubou uma cadeira sem querer e apontou para Emily. Os convidados desviaram o olhar, alguns chocados, outros divertidos. Emily sentiu as bochechas queimarem, humilhada diante de todos. Nathan tenta intervir. Pai, por favor, mas Ricardo o interrompe. Não, Nathan. Seu futuro merece algo melhor do que um mendigo. Sem dizer mais nada, Richard fez um gesto para que Emily se retirasse. Tremendo com lágrimas nos olhos, ela saiu da mansão enquanto o vento gélido de Manhattan a atingia com toda a força. Atrás dela, o riso abafado de alguns convidados ecoava como uma cruel lembrança de sua vergonha. Sozinha na noite, Emily aperta a bolsa contra o peito e sussurra. Um dia, você vai se arrepender do que fez. No dia seguinte, sua vida tomaria um rumo que ninguém, nem mesmo Richard Sterling, poderia ter previsto. As ruas de Manhattan estavam frias e cruéis naquela noite. Emily Carter caminhava sem rumo, com o coração pesado e lágrimas congeladas nas bochechas. Cada passo parecia afundá-la ainda mais na humilhação que sofrerá no dia anterior na mansão Sterling. As luxuosas vitrines com suas decorações reluzentes a lembravam brutalmente de sua própria pobreza. Como ela, uma mera mendiga, poderia ter esperança de existir neste mundo de riqueza e privilégio? Depois de vagar por horas, ela finalmente se sentou em um banco em um parque deserto. A neve caía suavemente, cobrindo a cidade com um manto branco quase mágico, mas Emily já não tinha forças para se maravilhar. Ela apertou a bolsa contra o peito e se perguntou se algum dia recuperaria sua dignidade. Foi então que um homem se aproximou. Alto, elegante, mas sem ostentação, ele vestia um casaco escuro e seus olhos castanhos refletiam uma curiosidade benevolente. Você está bem? Perguntou ele suavemente. Emily ergueu o olhar, surpresa. Quem é você? Meu nome é Marcus Thompson, respondeu ele com um leve sorriso. Não sou um de seus inimigos. Acredito que você tem potencial, mesmo que a vida tenha sido injusta com você. Emily olhou para ele incrédula. Um estranho acabará de lhe dizer que ela tinha potencial, mesmo depois de ter sido rejeitada pela família mais influente de Nova York. Marcus sentou-se ao lado dela e tirou um pequeno envelope. Tome isto. É um alojamento temporário e um pouco de dinheiro para você se reerguer. Mas não quero nada em troca, exceto que você nunca perca a sua dignidade. Emily sentiu um calor desconhecido preencher seu coração. Alguém acreditou nela quando todos os outros a haviam desprezado. Suas lágrimas começaram a fluir novamente, mas desta vez não era apenas tristeza, era o início da esperança. Marcus ofereceu-lhe um emprego temporário na sua pequena empresa, que investia em projetos inovadores em Nova York. Você vai aprender, vai trabalhar muito e, se quiser, um dia poderá se tornar alguém poderoso. Emily, a mendiga humilhada, sentou-se no banco. Com uma mistura de medo e determinação nos olhos, ela sussurrou, não vou te decepcionar. E assim começou sua transformação. A jovem rejeitada por um milionário trilhou o caminho para um futuro onde nunca mais dependeria da piedade dos ricos, mas sim de sua própria força e inteligência. Meses se passaram e Emily Carter mudou drasticamente. Sob a orientação atenta de Marcus Thompson, ela descobriu um mundo que jamais imaginara. Cada manhã começava com aulas de finanças, gestão e negociação. Marcus não era apenas um mentor. Era um professor paciente, porém exigente, capaz de detectar o potencial oculto de Emily e ajudá-la a florescer. Emily aprendeu rápido.
Ela tinha um talento nato para os negócios e uma determinação inabalável. Cada sucesso, por menor que fosse, aumentava sua confiança. Ela passou de uma mendiga humilhada a uma jovem elegante e segura de si, capaz de enfrentar os mais poderosos. As roupas modestas que usava no início foram substituídas por trajes condizentes com uma empresária ambiciosa e seus olhos, antes cheios de medo e vergonha, agora brilhavam com inteligência e determinação. Enquanto isso, Emily começou a construir sua própria rede de contatos. Marcus a incentivou a conhecer investidores, participar de conferências e desenvolver sua marca pessoal. Cada interação lhe ensinava algo novo, e cada pequena vitória alimentava seu desejo de se levantar contra aqueles que a haviam desprezado. Enquanto isso, em Manhattan, Nathan Sterling vivia em arrependimento. Pensava constantemente em Emily e se culpava por não ter defendido seu amor contra o orgulho do pai. Mas Richard Sterling, inflexível, persistia em considerá-la indigna de seu filho, incapaz de enxergar o potencial e a força interior da jovem que ele havia humilhado. Emily, por sua vez, ainda não buscava vingança abertamente. Sua prioridade era sua própria transformação. Ela queria que seu sucesso fosse inegável, que seu valor fosse reconhecido, antes de tudo, por ela mesma. Mas, no fundo, uma ideia começava a germinar. Um dia, Richard e Nathan não seriam capazes de ignorar o que ela havia se tornado. Certa noite, enquanto finalizava seu primeiro grande projeto, Emily olhou pela janela do escritório de Marcus e murmurou para si mesma: "Um dia, eles se lembrarão do meu nome. E nesse dia eu decidirei como mostrar a eles o verdadeiro valor de uma mulher que se recusa a se curvar." Este foi o início da jornada de Emily Carter, que deixou de ser a mendiga humilhada e se tornou a futura mulher que transformaria sua dor em poder. Um ano havia se passado desde a humilhação de Emily Carter. Manhattan brilhava sob as luzes de inverno, e as vitrines das boutiques de luxo pareciam sorrir para ela com uma sutil ironia. Mas Emily não era mais a jovem mendiga tímida que Richard Sterling havia expulsado. Sua postura, seu olhar e até mesmo seu jeito de andar refletiam o poder e a confiança de uma mulher que havia transformado sua vida. Acompanhada por Marcus Thompson, agora seu parceiro e mentor, Emily dirigia-se a um prestigiado baile de gala em um dos hotéis mais luxuosos da cidade. O evento reunia a alta sociedade e a elite empresarial, e Emily sabia que Richard Sterling e seu filho Nathan estariam presentes. Quando ela entrou na sala, um murmúrio percorreu a assembleia. Os olhos de Richard se arregalaram instantaneamente ao vê-la. A mendiga humilhada de um ano antes agora estava diante dele, radiante e autoconfiante, com uma aura que nenhuma riqueza poderia comprar. Nathan, sentado à mesa com seus amigos, levantou-se abruptamente. "Emily, é você?" sussurrou, chocado e surpreso. Richard permaneceu paralisado, incapaz de proferir uma palavra. Seus olhares se encontraram e, pela primeira vez, ele sentiu o peso de sua antiga arrogância. A jovem que ele havia desprezado e banido se tornará uma força que ele não podia ignorar. Emily não sorriu. Ela havia aprendido a ter paciência e estratégia. "Boa noite, pai de Nathan", disse ela calmamente, com a voz transbordando segurança. "Espero que tenha tido um bom ano." Suas palavras simples, mas arrepiantes, fizeram Richard estremecer por dentro. Durante a noite, Emily demonstrou seu sucesso. Seus projetos haviam sido aclamados por investidores. Sua presença era requisitada pela mídia e sua reputação começava a se espalhar pela cidade. Marcus, orgulhoso, observou em silêncio enquanto Emily gradualmente retomava o controle de seu destino. Nathan, incapaz de esconder seus sentimentos, aproximou-se dela. "Emily, sinto muito pelo que meu pai fez. Você é incrível." Emily sorriu gentilmente para ele, mas, no fundo, sabia que o verdadeiro poder vinha de sua própria transformação, não da aprovação de Nathan ou Richard. A noite terminou com uma tensão palpável. Richard, humilhado em seu próprio mundo de riqueza, compreendeu que havia subestimado Emily Carter e que sua arrogância lhe custará mais do que imaginava. Esse encontro foi apenas o começo. Emily, triunfante mas calculista, sabia que chegaria um momento em que poderia decidir o que fazer a seguir, uma vingança silenciosa contra aquele que a havia humilhado. Poucas semanas após o baile de gala, Emily Carter já era uma figura respeitada no mundo dos negócios de Nova York. Seus projetos haviam sido elogiados pela imprensa e sua influência crescia a cada dia. Mas a lembrança da humilhação infligida por Richard Sterling nunca a abandonou. Certa noite, Emily foi convidada para um evento beneficente organizado pelos Sterlings, um baile de gala luxuoso onde toda a elite de Manhattan se reunia. Richard não fazia ideia de que a jovem que ele outrora expulsara estaria lá. Quando Emily entrou, murmúrios percorreram a sala.
Richard congelou com o coração afundando. A mulher que ele havia humilhado não era mais a jovem mendiga tímida, mas uma mulher imponente e respeitada. Cada movimento, cada sorriso calculado demonstrava seu poder recém-adquirido. Emily aproximou-se de Richard calmamente. Boa noite, Sr. Sterling. Sua voz era suave, mas cada palavra carregava uma força irresistível. Imagino que esteja surpreso em me ver aqui. Richard, sem conseguir responder de imediato, baixou os olhos. Nathan, ao seu lado, olhou para ela com admiração e amor, consciente da magnitude da mudança. Durante a noite, Emily destacou sutilmente suas conquistas, apresentou novos parceiros financeiros, fez anúncios que impressionaram todos os convidados e atraiu a atenção da mídia presente. Cada gesto demonstrava a Richard que ele havia subestimado seriamente a jovem que rejeitara. Ao final do evento, Emily dirigiu-se a Nathan com um leve sorriso. Nathan, acho que temos muito o que conversar. Então, voltando-se para Richard, ela acrescentou gentilmente, mas com firmeza. E você, Sr. Sterling, espero que esta noite lhe faça lembrar que nunca se deve julgar alguém por sua origem, mas sim por sua determinação e seu coração. Richard, silencioso e arrependido, finalmente entendeu a lição. Riqueza e poder não bastam para julgar o valor de uma pessoa. Emily não buscará vingança abertamente, mas seu sucesso e dignidade falavam por si, humilhando o milionário de uma forma que o dinheiro jamais poderia desfazer. Nathan pegou na mão de Emily. Eu nunca deixei de acreditar em você. Emily, orgulhosa e serena, respondeu. Desta vez, sou eu quem escolhe como seguir em frente. Assim a jovem, outrora mendiga, transformou a humilhação em força, provou seu valor e reescreveu seu destino. Sua vingança não foi violenta, mas foi completa. Emily conquistou o que o dinheiro não podia comprar: respeito, dignidade e controle total sobre sua vida.